alguns poucos dias eu estava conversando com um dos meus atletas sobre uma estratégia dele competir sem usar qualquer tipo de relógio durante a prova. Nesse vídeo eu vou lhe passar as vantagens e possíveis desvantagens de você adotar tal prática no dia do seu triatlon. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, os assuntos desse vídeo são sobre os possíveis benefícios e os pontos negativos de você participar de um triatlon sem relógio, sem qualquer métrica, sem qualquer dados. Esse papo veio por um e-mail de um dos atletas que eu trabalho no treinamento personalizado. A gente estava conversando a possibilidade dele participar do próximo triatlon. No caso, esse atleta vai fazer uma distância olímpica sem relógio. Inclusive, eu mandei para ele algumas fotos. A primeira foi do Ian Frodeno, que já foi campeão olímpico, várias vezes campeão mundial da distância do Ironman, da distância do meio Ironman. E o Ian, ele fez a parte da natação do Challenge Miami sem relógio. Eu vou explicar os benefícios disso. E depois eu mandei outras duas fotos. A primeira é de um atleta dinamarquês chamado Daniel, não vou nem tentar falar o sobrenome dele aqui, que é meio complicado demais. E ele foi o campeão do Ironman 70.3 de Dubai. E a Daniela Riff, a xará feminina também ganhou a mesma prova e ela fez a prova inteira sem relógio. Então, primeiro a gente tem que entender um pouquinho a diferença da distância dos triatlons. Então, vamos aos benefícios e desvantagens por modalidade, começando pela natação. Vamos pegar aí uma prova da distância olímpica, que é uma prova mais popular, 1.500 metros. Primeiro, um atleta vai dar mais ou menos entre 500 e 1.000 braçadas, vai depender do nível, da velocidade, da altura desse atleta. Querendo ou não, vamos pegar uma média de 800 braçadas. São 800 vezes que o seu relógio vai estar criando um pouco de arrasto dentro da água. Ele vai estar criando resistência, ele vai estar freando você dentro da água. É claro que é uma diferença muito pouca, porém, se a gente visualizar que muita gente gasta mais de R$600, quase R$1.000 para comprar aqueles skin suit que vão lhe ajudar mais ou menos 30 segundos na mesma distância, faz sentido sim ter essa preocupação e não usar o relógio na parte da natação, porque você não vai ter tanto arrasto hidrodinâmico. E o segundo benefício é que é muito difícil os organizadores acertarem em cheio, acertarem de forma precisa a distância do percurso de natação. Então, muito comum que a natação tenha um pouco mais, talvez 100, 150, 200 metros a mais. Isso pode afetar a sua motivação, pode te afetar a sua cabeça um pouquinho durante o evento, porque vamos supor, você treinou bastante e você está esperando nadar em mais ou menos 30 minutos, você sai da água, já tem 33 minutos, muita gente fica meio abalada, fica pensando, pô, eu comecei mal, não estou me sentindo bem, eu vou tentar compensar no ciclismo e acaba cometendo erros de estratégia de prova, sendo que o ritmo estava normal, o atleta nadou aquilo que ele gostaria de ter nadado, porém por essa marcação errada do percurso, que é muito comum, ele acabou afetando todo o resto da prova. Então esse é mais um benefício de você nem saber a velocidade da sua parcial da natação. Tá, mas quais são as desvantagens, então, de você competir sem um relógio na modalidade da natação dentro do triatlon? A primeira é que você não vai perder a hora da largada. Você, com o relógio, você consegue controlar um pouquinho melhor o seu tempo. Você está na sua transição, sempre de olho no relógio, depois você cai no aquecimento sabendo exatamente quanto tempo falta para sua largada, e depois você pode ficar esperando a sua largada tranquilo, sabendo que faltam 5, 10, 15 minutos até a hora da sua largada. Você não vai ficar cego sem ter a menor ideia de quanto tempo que ainda falta até a sua largada. O segundo benefício, você consegue estruturar seu aquecimento um pouquinho melhor.
Isso vale principalmente aí para os atletas do nível um pouco mais avançado, que às vezes você quer fazer um aquecimento ali de uns 10, 15 minutos antes da sua prova, e talvez você goste de estruturar esse aquecimento. Olha, eu vou fazer 3 minutos bem levinho, 3 minutos um ritmo mais moderado, 3 minutos moderado a forte, depois eu vou fazer alguns tiros ali, talvez de 30 segundos. Então você tem essa possibilidade de controlar um pouquinho melhor o seu aquecimento. É claro que dá para fazer 100, dá para fazer ali no sentimento, mas querendo ou não, é uma das vantagens de você ter o relógio no dia da prova, e que pode ser mais alguma coisa aí que pode pesar ou não, vai depender do seu nível, da sua personalidade, se você vai usar um relógio no dia da competição. E o último benefício é saber exatamente a hora da largada. Muitos eventos hoje em dia, eles conseguem fazer a hora da largada exatamente no horário marcado. Então ali das 7h59 já está todo mundo pronto para largar, e você sabe que vai largar 8 horas no ponto, está todo mundo ali controlando no relógio. Então você consegue ali antecipar um pouquinho melhor quanto tempo exatamente que falta para a largada. Querendo ou não, isso é um benefício muito grande, que você vai ficar tenso ali somente faltando ali o último minuto, últimos 30 segundos para a largada, enquanto alguém que não tem esse controle pode ser que fique ali gastando energia demais sem saber exatamente quanto que vai ser a largada. Passando para a modalidade do ciclismo, quais são as vantagens de você competir sem o relógio? A primeira é a sensação de liberdade. Isso aí vai acontecer, na verdade, em todas as modalidades. Você vai estar curtindo mais o esporte, você vai estar curtindo mais o evento, mais presente. Você não vai ficar tão preocupado com o seu relógio, com as métricas assim. Então, querendo ou não, isso vai aumentar ali a qualidade da sua experiência, a qualidade da sua prova. Você vai curtir mais o evento. A segunda vantagem é que você não vai se limitar em relação às métricas. Então, às vezes, muita gente sabe, olha, eu quero pedalar com potência tanto, eu quero pedalar com velocidade média tanto. E se você aí competir sem qualquer referência, pode ser que você consiga ter uma performance acima do que você estava esperando, simplesmente porque você não sabia, você não tinha nenhum ponto de referência, você só conseguiu fazer muita força ali no dia e foi pelo sentimento de prova. E o terceiro benefício de você competir um triatlon sem relógio na parte do ciclismo é que você vai estar mais atento para as condições do evento, para as condições da prova. Então, para a temperatura, para o vento, você vai conseguir considerar isso um pouquinho mais na sua estratégia de prova. Já se por acaso você estiver somente seguindo os dados, muita gente fica meio que cego ali, olha, eu quero pedalar com potência tanto, eu quero pedalar com frequência cardíaca tanta. Então esse atleta não consegue ali equilibrar o que está acontecendo no percurso com as métricas, ele fica somente cego aí em uma dimensão. E o quarto benefício é que você vai ter mais atenção com os atletas em sua volta. Isso acaba que vai te ajudar. Pode ser que um atleta aí te ultrapasse só um pouquinho mais rápido que você já está pedalando. Então você fala, não, quer saber, eu vou tentar ir com esse cara aqui. E isso, se você estiver ali muito focado nas métricas, pode ser que te freie um pouco. Não necessariamente é uma coisa ruim, principalmente nas provas longas, porém pode sim ser uma vantagem de você aí se liberar um pouco mais das métricas e focar também um pouco mais nos atletas da sua volta. Tá, mas então quais são os benefícios de você competir com dados aí? E vamos inclusive lembrar que você pode competir com dados no ciclismo sem usar um relógio de pulso. Você pode usar o Bike Computer lá, o seu relógio na própria bicicleta, e isso vai te economizar aí alguns benefícios em relação à natação. Você vai conseguir nadar mais rápido, tudo aquilo que eu já falei. Porém, no ciclismo tem sim alguns benefícios. O primeiro é que você tem uma maior chance de acertar o seu ritmo de prova, o seu pacing de prova, que é uma coisa fundamental, principalmente nas provas longas. Muitos atletas têm dificuldade em fazer um bom pace, eles acabam saindo forte demais, e você tendo acesso a dados, às métricas, seja frequência cardíaca, seja potência, você consegue minimizar a chance de você cometer esse erro, que é sair forte demais, com a ajuda das métricas no ciclismo. O terceiro benefício de competir aí visualizando os dados é em relação que você consegue saber aonde na prova você está. Isso pode ser importante para alguns atletas em relação à estratégia. Então, às vezes, você fez uma estratégia de prova, ou eu quero fazer uma prova progressiva, eu quero segurar ali nos primeiros, seja 20 minutos, os primeiros 10 quilômetros, e depois, a partir de certos pontos durante a prova,
você quer aí fazer mudanças na sua estratégia de prova, mudanças no seu ritmo de prova. E não necessariamente as provas são marcadas aí com muita frequência, às vezes o pulo é muito grande, às vezes você perde ali a placa de sinalização, e então você pode ficar meio perdido aonde durante a prova você está. Passando para a parte da corrida, quais são os benefícios então de você competir? Mais uma vez seria o relógio de pulso aqui. Lembrando que uma estratégia seria aí você pegar o relógio e colocar ele durante a corrida, se por acaso você não nadou com ele e se você usou um relógio na própria bicicleta, você tem essa opção ou não de utilizar ele na corrida. Então o primeiro ponto de você não utilizar seria que mais uma vez você ia curtir mais um pouco a prova, você ia ter um pouco mais de liberdade sem ficar se preocupando demais com aqueles dados, com aquelas métricas. Isso acaba aí que aumenta bastante aí a satisfação que você vai ter em estar competindo. O segundo benefício é que uma vez que você não precisa se preocupar com dados, com métricas, você mais uma vez consegue estar um pouco mais presente e pode ser que você consiga inclusive trabalhar alguns mantras mentais, focar um pouco mais na sua técnica, presta atenção ali na sua frequência de passada, como está a sua posição, se você está relaxado, presta mais atenção o que está acontecendo em sua volta, ao contrário daquele atleta que pensa, olha, na corrida eu quero correr a pace tal, e ele fica ali somente focando se ele está correndo naquele pace durante a parte da corrida. E quais são os benefícios de você usar aí os dados, as métricas durante a modalidade da corrida do triatlon? É muito parecido com o ciclismo. A principal aí vai ser que você pode controlar um pouco melhor o seu pacing. Às vezes no dia da prova, principalmente os atletas de prova longa, eles se sentem bem, eles ficam empolgados demais em estar ali naquela situação e acabam saindo para correr forte demais, e aquilo pode custar um preço caríssimo no final da prova. O pessoal que faz meio Ironman, o pessoal que faz a prova do Ironman completo. Então você tendo ali, isso aqui pode ser que funcione quase que como um freio no dia da prova. Então por melhor que você esteja se sentindo, você sabe que você não consegue terminar a prova acima de pace X, então você vai ali ficar segurando, ou então a mesma coisa na frequência cardíaca. Então pode ser uma boa ferramenta para você não sair forte demais e controlar um pouco melhor o seu pace. O segundo ponto, assim como na parte do ciclismo, é que você pode usar o seu relógio para te ajudar na nutrição. Mais uma vez, quem quer comer aí a cada 30 minutos, alguma coisa desse tipo, você tem um melhor controle ali utilizando o seu próprio relógio. Você não precisa depender demais da organização da prova, dos marcadores de distância da prova, que inclusive é o benefício número 3 de você saber aonde exatamente você está durante a prova. Então talvez o pessoal que vai fazer uma prova longa do meio Ironman, eles estão ali no quilômetro 12, 13, já estão sofrendo bastante e eles sabem exatamente o quanto que falta. Então pode ser que você consiga ajustar a sua estratégia mental, ajustar a sua motivação aí para que você mantenha um ritmo mais forte até o final. Já se por acaso você não tiver referência nenhuma, vai saber aí os organizadores com que frequência que eles colocam marcações no percurso. Você pode ser que você esteja sofrendo demais e que você, sem saber ali quanto que falta para o final, naturalmente você vai tirar um pouco o pé da intensidade ali, porque afinal de contas não é da nossa natureza ficar sofrendo demais por muito tempo. Então pode sim ser um benefício de você competir aí com o relógio na modalidade da corrida. Então qual que é a minha sugestão pessoal para os atletas que eu trabalho aí no treinamento personalizado principalmente? Olha, primeiro você quer desenvolver alguns dos benefícios de competir sem relógio de qualquer jeito, também nos treinos. O que é que significa isso? Talvez faça alguns treinos mais fortes, sem qualquer referência, treinos de contra-relógio, seja aí 20 km no ciclismo, qualquer coisa entre 5 a 10 km na corrida, faça pelo fio, faça pela percepção de esforço, somente dando o seu melhor. Pode ser inclusive que você use ali durante o treino, mas evite de olhar, talvez mais para fazer uma análise depois dos treinos. Mas é muito importante que você crie o hábito de conseguir trabalhar numa intensidade alta sem ficar preocupando demais com o que está no seu pulso, com as métricas do seu treino, que você desenvolva essa percepção para o treino, para o seu corpo e para o esporte. Aí então tem a questão da distância. Os atletas de prova curta devem
caminhar para competir sem relógio, na minha opinião, é muito mais prazeroso. Você, inclusive, pode ter uma performance maior do que se você usar o relógio. Então, uma coisa que você pode fazer, se você estiver muito viciado com o relógio aí, seria fazer uma transição de que você vá competir com o relógio. Você, inclusive, pode ligar aí, se for o smartwatch, gravar todos os dados para você fazer uma análise depois da prova. Porém, durante a prova, veja se você consegue mudar a tela principal para que deixe aí na hora do dia. Então, você ainda assim vai estar ali recordando todos os dados durante a prova. Então, você vai saber o seu pacing, como que foi, se foi adequado ou não. Às vezes, inclusive, você pode ter uma surpresa, porque sem a referência no dia da prova, olha, eu consegui ter uma performance melhor do que esperada, e com os dados você consegue notar isso. Então seria um ponto interessante de transição, de você competir com os dados, mas não ficar olhando para eles durante o evento. E finalmente, o terceiro passo aí do pessoal de prova longa seria experimentar, talvez em provas menores, provas locais, provas que você, se por acaso acontecer alguma coisa, não será o fim do mundo, assim, não vai ser a sua prova principal do ano, competir sem relógio. Então, às vezes um atleta que já fez vários eventos da distância meio Ironman, pegue o seu próximo Ironman, experimente fazer sem métrica, sem qualquer dado, para ver como que vai ser sua prova. Na pior das hipóteses, você vai aprender bastante com essa experiência e vai te ajudar quando você aí, no caso, for voltar a competir com as métricas. Mas eu acho uma experiência sensacional. Eu, como atleta, já fiz de tudo, inclusive já competi aí provas da distância completa do Full Ironman, sem qualquer relógio, sem referência, e gostava muito. Hoje eu vejo valor aí, dependendo do atleta, dependendo da distância, dependendo da fase que o atleta está, em trabalhar um pouco essas diferentes estratégias de competir seguindo totalmente os dados, competir com os dados, mas evitar de olhar, e competir sem nada ali, cego, somente sentindo o esporte e sentindo o dia da competição. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria saber aqui nos comentários qual estratégia que você usa dessas três, se você compete aí sempre seguindo algumas métricas, sempre de olho ali no relógio, então no computador da bicicleta, ou se você já chegou no nível que você consegue competir sem nada, simplesmente curtindo o esporte. Deixa aqui nos comentários, divide aí com a galera do canal. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site. O link está aqui embaixo. Até a próxima e bons treinos.